Tenho certeza que essa manhã é uma manhã de ressurreição, não só aqui na casa, mas na tua casa e em muitos lugares nessa manhã. Peço, Senhor, que a tua palavra entre em nossos corações, Senhor. Ela já tem sido plantada, mas nos dá, Senhor, a oportunidade de colhermos os frutos agora, Senhor, para a glória do teu nome. Continua falando conosco, Senhor, é o nosso pedido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Mateus 27, o verso 32, uma meditação rápida da palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus 27, 32. Quando acharem, digam amém. E diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Podem se assentar. Eu acordei essa manhã pensando nesse tempo que nós teríamos e pedi ao Senhor uma palavra para nós meditarmos rapidamente. E quando eu li esse texto de Simão Sirineu, que é um texto bastante conhecido, me prendeu essa palavra: encontraram um homem sirineu. E a verdade é que nós temos muitos encontros na vida, e alguns encontros que são muito expressivos e são bastante significantes, e alguns outros que simplesmente passam. Hoje eu tenho certeza que esse tempo nosso é um tempo de um encontro com a realidade de quem é Cristo para as nossas vidas. Eu trabalhei por algum tempo dentro de uma galeria de arte e eu compreendi como que um único quadro pode ter várias interpretações. E hoje nós estamos diante de um quadro que, como eu já disse mais cedo, o mundo inteiro para em função da Páscoa. Muitos por motivos completamente errados, porque Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com ovo. Páscoa tem a ver com ressurreição de Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Páscoa é o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou no terceiro dia. Páscoa são vidas que estavam entristecidas desde a sexta-feira, mas no domingo de manhã receberam uma mensagem que mudou a história e mudou a nossa história. Isso é Páscoa. Então me preocupa às vezes como colocam esse quadro, as pinturas, as interpretações que se tiram desse quadro. E olhando rapidamente nesse texto que nós lemos, nesse único versículo que nós lemos, que é um texto muito pequeno, mas ele é grande no seu conteúdo, porque nos mostra um homem que estava focado no seu objetivo, um homem que estava passando, um homem que estava distraído com a sua vida. Ele estava correndo pelos seus afazeres, tinha talvez um horário para cumprir, algum lugar para chegar, mas ele estava no meio de uma cidade superlotada. A cidade tinha tomado uma notícia já na sexta-feira que um homem que diziam ser o rei dos judeus estava sendo morto, crucificado. O barulho na cidade era imenso, a cidade superpovoada, um barulho ensurdecedor, e esse homem no meio dessa cidade lutando e correndo por aquilo que ele precisava resolver. Então eu vejo que ele tenta talvez desviar o seu caminho, mas quando ele pega um atalho, ele dá de encontro, ele se encontra com um quadro horrível. E por mais que a gente tente ser gráfico, ou que a gente tente guardar esse quadro de acordo com como ele realmente foi pintado, e se a gente olhar a palavra, a gente vê todos os sofrimentos que o nosso Senhor Jesus passou, e a gente vê que não pouparam tinta e não pouparam expressões daquilo que aconteceu com o nosso Jesus. Mas esse homem está diante de um quadro. Ele vira talvez na esquina e quando ele olha, ele vê um homem que está com a sua cruz completamente moído, praticamente nu. Um homem que estava sendo achacado pela multidão, um homem que estava sendo completamente injuriado, um homem que estava sendo desprezado, um homem que levava na sua cabeça uma coroa de espinhos, um homem que estava completamente nu do seu significado como homem, porque a vergonha era muito grande. E quando ele para e quando ele vê esse estado, talvez ele tenha pensado rapidamente e dito: olha, esse quadro eu não quero ver, deixa eu passar pelo lado porque eu tenho o meu compromisso, eu tenho que ir para um outro lugar. Mas se não bastasse tudo aquilo que ele estava vendo, os soldados pegam esse homem que estava correndo pela sua vida e dizem assim: olha, você vai ter que ajudá-lo a carregar a cruz. Agora ele já não tem mais forças no seu físico.
Eu creio que Jesus talvez tivesse caído sobre seus próprios joelhos com a cruz nas suas costas. Mas pegam Simão e dizem: você é obrigado a fazê-lo. Você tem que parar de correr, você tem que parar de fazer e lutar pela sua vida agora. Você precisa fazer isso. Você está sendo constrangido, você está sendo tirado da sua rotina e agora você vai entrar na rotina desse que está crucificado. Pensem comigo quais não devem ter sido os pensamentos na cabeça de Simão. O que esse homem não deve ter passado naqueles segundos na sua cabeça. E todos nós sabemos que diante de algumas situações a nossa cabeça parece uma bomba d'água, é um turbilhão de pensamentos. São muitas ideias que passam ao mesmo tempo. E eu penso que isso aconteceu na vida de Simão nesse momento. Mas isso não aconteceu na cabeça dos soldados porque eles tinham uma missão. Eles tinham que levar Jesus para ser crucificado. Eles tinham que escoltar o corpo de Jesus, que praticamente já estava completamente moído. E enquanto Simão, nos seus pensamentos, talvez estivesse pensando: deixa eu correr daqui, deixa eu virar os olhos, deixa eu dar a volta, passar pelo lado, deixa eu seguir como se nada estivesse acontecendo, deixa eu continuar meu caminho e vou deixar os soldados falando, porque não é comigo que eles estão falando. Mas os soldados estavam olhando para ele e a Bíblia fala que eles os constrangeram a Simão, para que ele viesse e fizesse parte desse quadro, para que ele fizesse parte desse momento crucial na vida de Cristo, mas também crucial na minha e na sua vida. Porque se Jesus não tivesse chegado ao fim, até o momento em que ele foi crucificado, a nossa história hoje seria diferente. Nós estaríamos falando de um Cristo que foi derrotado, mas nós cremos e vemos que o nosso Jesus foi fiel até a morte. O nosso Jesus foi vencedor, ainda que o mundo estivesse dizendo: está tudo acabado, mas no seu coração ele dizia: o fim está apenas começando, porque eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Esse homem constrangido entra no meio desse quadro, talvez pensando na sua cabeça: eu não queria fazer parte desse quadro. Eu estou aqui, mas eu estou sendo injustiçado. Por que eu tenho que carregar a cruz? Por que os soldados não o fazem? Isso é abuso de autoridade. Estão simplesmente me pegando, talvez porque eu seja franzino, porque talvez eu não seja uma pessoa de aparência. Estão me colocando a fazer parte de um quadro que eu não deveria estar. Eu estou aqui ajudando um homem a carregar a cruz e estou compartilhando da mesma vergonha. Agora eu vou chegar atrasado no meu compromisso. E se tem algo que a Bíblia não fala, mas que nós temos que entender, é que esse homem sai dali depois de ajudar a Jesus, com as suas roupas manchadas com o sangue do nosso Senhor. Mas você ter as suas vestes manchadas não faz nada de diferença. O que importa é você ser lavado com o sangue de Cristo. Isso sim faz com que nós sejamos uma nova criatura. A verdade é que morte de cruz era uma das mortes mais vergonhosas e dolorosas, uma das penas que eram aplicadas somente para os maus, para aqueles que realmente tinham que ser condenados de uma forma terrível. Mas o quadro observado pela multidão eufórica enquanto Jesus estava sendo crucificado era o quadro da justiça. Simão olhando que para ele era um quadro da injustiça, porque ele estava fazendo parte de algo que ele nem sabia o que era. Mas a multidão estava dizendo assim: é justo que esse homem morra, é justo que Barrabás seja solto, é justo aquilo que está passando, é justo que os soldados o batam, o maltratem, sem saber de onde chegaram as ordens, porque a Bíblia não relata isso. Simplesmente bateram em Jesus, fizeram aquilo que eles pensavam que deveria ser feito. Ninguém mandou que cuspisse, mas cuspiram. Ninguém mandou que falassem palavras baixas, mas falaram. Simplesmente se encheram de si mesmos e descontaram isso no nosso Senhor Jesus. Ninguém poderia levantar-se contra o sistema que tinha sido criado por Deus, mas tinha sido corrompido pelos homens. Pensavam que a religião era tão grande que eles estavam muito bem sem o próprio Filho de Deus no meio dela. Essa mesma incompreensão continua nos dias de hoje. Homens e mulheres de todos os povos, línguas, raças, nações, eles continuam vendo a cruz eles continuam vendo a cruz, e na cruz a sua vítima, uma imagem completamente distorcida. O nosso Jesus, ele não foi vítima, o nosso Jesus, ele se entregou por nós. O nosso Jesus não morreu, ele se entregou, ele entregou a sua vida. O nosso Jesus não foi morto, tampouco o mataram, não. Ele mesmo se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância.
A questão é que muitos hoje veem a cruz como um símbolo religioso. Veem a cruz como loucura, como insanidade, como culpa, como peso, como um fardo. Mas Paulo, em 1 Coríntios, fala que o quadro da cruz representa poder e sabedoria de Deus. É Deus que planejou o que foi feito. E o nosso Jesus foi fiel até a morte. Aleluia! Aleluia! A cruz é algo que deve nos fazer pensar, meus irmãos. Aquilo que nós vimos representado nessa manhã deve nos fazer pensar e muito nas nossas vidas. Nós devemos pensar como Maria, que mesmo sem compreender o roteiro, mesmo sem compreender a pintura, mas ela aceitou o papel que ela tinha nesse quadro. Ainda hoje nós podemos fazer parte da história do Salvador e a história da salvação. João 1, a partir do versículo 10, diz assim: Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia! Isso é Páscoa, é ressurreição não somente de Cristo, mas de todos nós que estávamos afundados nos nossos pecados. Ressurreição é vida e vida em abundância. Nós devemos pensar como Judas, reconhecer os caminhos que são maus e correr em direção contrária antes de chegar ao ponto de negar e de trair ao Mestre. Jesus ainda não voltou, mas Ele está voltando. E nós temos que estar preparados. É hora de nós começarmos a pensar nos nossos erros e pedir a Deus que Ele faça em nós o conserto definitivo. Devemos pensar como Pedro. Aleluia! E Pedro é aquela figura que eu vejo no espelho todos os dias pela manhã. Um homem que tenta acertar, mas tanto erra. Mas que todos os dias vê a misericórdia do Senhor se renovando na sua vida. Oh, aleluia! Como eu queria olhar no espelho e ver Abraão, mas eu não consigo. Todas as vezes eu vejo um Pedro que tenta acertar e erra, mas eu vejo também a misericórdia me sustentando, dizendo: tenta um pouco mais. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Aleluia! Oh, pensar como Pedro, meus irmãos. Ainda hoje o Messias pode mudar a sua eternidade. Aleluia! Existem muitas distrações e desvios que podem fazer você se perder na vida. Você é responsável pela sua jornada, pela sua saúde, pela sua fé. Ninguém mais é responsável, é individual, é nós, somos nós. Aconteceu isso com Pedro, no final, naquela conversa emocionante que ele teve com Jesus na beira da praia, enquanto Jesus perguntava: Pedro, tu me amas, Pedro? Isso nós devemos fazer o tempo todo e saber que Jesus continua falando conosco. É individual, a salvação não é estendida àqueles que estão na família, não. Cada um tem que reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Boas obras não te levam para o céu, ser honesto não te leva para o céu, ser um bom amigo, fiel na casa, um bom marido, isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo tem algo novo para nós. Ninguém é responsável por isso, você é responsável. Então entenda que saúde espiritual começa quando nós reflexionamos na nossa rota. Quando nós pensamos aonde nós estamos hoje, quando nós pensamos como nós chegamos até aqui, mas também quando nós entendemos para onde nós estamos indo. E se nós entendemos que estamos indo para lugar nenhum, ou para um lugar que não é juntamente com o Senhor Jesus na eternidade, hoje é dia do Senhor ressuscitar para você na sua vida. É tempo de decisão. As palavras do nosso mestre, e aqui eu termino. Nosso bom Jesus, Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Se você está tentando chegar ao Pai pulando a cruz, você está indo pelo caminho errado. O único caminho é através de Jesus. E quando você olha para a cruz, você tem que entender que ela já está vazia. Porque Ele disse, olha, eu vou, mas no terceiro dia eu volto. Ele ressuscitou, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, e Ele é o Senhor daqueles que estão vivos. Então, se você ainda não ressuscitou, se você continuar mergulhado nos seus erros, se pensando na sua vida você consegue enxergar caminhos que não são bons, hoje é dia de você celebrar a verdadeira Páscoa, de você deixar com que o sangue do precioso Cordeiro não toque somente nos umbrais da tua casa, mas toque na porta do teu coração, e você possa dizer, Senhor, entra em mim, mora em mim, faz algo novo na minha vida. Aleluia, aleluia. Que Cristo nós servimos. Que bom é servirmos a esse Jesus, porque Ele não nos culpa, Ele continua nos olhando com o mesmo olhar de amor. E é esse olhar de amor que eu encontro aqui nessa casa hoje. Um amigo que deu a vida por todos os seus amigos. A salvação veio através do nosso Senhor Jesus. Eu termino aqui. Os hebreus celebravam várias festas sagradas ao ano, e eles chamavam essas festas de santas convocações. Vocês já notaram que a Páscoa enche a igreja? As igrejas hoje vão estar lotadas. Todas as igrejas vão estar cheias hoje, porque parece que tem que se pagar promessa. Eu deixo ir lá porque eu vou pagar o compromisso do ano. Meu amigo, a Páscoa é em nós. A Páscoa é a ressurreição de Cristo nas nossas vidas. A santa convocação é todos os dias. Se vivemos é para Ele, se servimos é Ele, se andamos é para a glória dEle, se chegamos aqui é porque Ele mesmo tem nos sustentado. Essas convocações santas, meus irmãos, a maioria delas se relacionava com as atividades agrícolas e com os acontecimentos históricos da nação. As festas eram celebradas com dois propósitos. O primeiro, refletir sobre a bondade de Deus. Isso é Páscoa. Não é lembrarmos de um Cristo que morreu e ficarmos aqui entristecidos, não. É nós trazermos à memória que Ele morreu por nós, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Durante o louvor eu pensava, que canção Israel estava cantando na festa na sexta, quando prenderam Jesus? Talvez uma canção melancólica. O que será que eles cantaram no sábado, se é que tiveram coragem? Depois de ver o céu escurecer, a terra estremecer, túmulos serem abertos, o véu do templo ser rasgado de cima e embaixo, que canção teriam para cantar? Eu não sei. E tem muitas pessoas que chegaram aqui sem canção nenhuma na sua alma, sem nada para dizer obrigado, sem nada para dizer, Senhor, o que é a minha vida? Mas deixa eu te lembrar que no domingo de manhã, quando essas mulheres chegaram na tumba, a tumba estava vazia. O anjo disse, olha, não temam, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Que canção cantaram essas mulheres? Que canção nós temos cantado nesses dias? Se Ele é vivo nas nossas almas, se Ele está em nós, o que temos cantado? É hora, meus irmãos, é hora de refletirmos sobre a bondade do nosso Deus e cantarmos louvores que encham os céus, porque Ele é digno de honra e glória e de toda exaltação. O segundo motivo das festas, e aqui eu termino. Se lembrem da bondade, reflitam na bondade de Deus. Mas em segundo lugar, recordem, nós somos o povo escolhido de Deus.
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A Ele honra, glória e louvor para sempre.